Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Estou postando esse vídeo agora 8 e pouquinho, né? Porque acabou agora lá o programa da TMC. Falamos sobre a contratação do Dorival e outros assuntos também do São Paulo. Vamos lá, vamos fazer esse pré-jogo. E eu queria já agradecer a você pela companhia, pela parceria, agradecer aos amigos do Pix, Jason Rodrigues, Daniel Ferreira dos Santos e Regis Antônio, que nos ajudaram com o Pix, generosamente agradeço, muito obrigado mesmo. E outra coisa que eu quero falar com vocês, eu não vou falar nada de protesto, tá? De protesto, porque para mim o torcedor que importa para mim é o torcedor do São Paulo, que daqui da internet, do sofá, da arquibancada, é o torcedor. Para mim, a torcida que foi lá protestar não me representa, eu não pago mensalidade, então para mim o que eles fazem eu deixo de fazer, para mim não tem a menor importância, porque eu não pago mensalidade. Para mim, quem tem que falar de torcida organizada é quem paga mensalidade. Eu não pago mensalidade, para mim, o que eles fazem, eu deixo de fazer, para mim não tem importância nenhuma. Então, já tem um monte de gente falando sobre isso, eu não vou falar. Eu só sei que eu estou protestando contra o Rui Costa há mais ou menos uns 3 anos, e não é de agora. Do mesmo jeito que eu estou falando do Casares, falei do Casares durante 5 anos, 4 anos e pouco, não foi agora só na semana do impeachment, né, que muita gente apareceu para criticar. Então eu só estou avisando você, se você espera que eu vá falar alguma coisa, eu não tenho nada a falar sobre protesto de torcida organizada, porque eu não sou de torcida organizada e para mim quem tem que reclamar, quem tem que exigir, quem tem que cobrar a torcida organizada é o associado da torcida organizada, porque ele paga para pertencer. Como eu não pago, e do mesmo jeito que eu não admito que ninguém venha falar aqui que eu tenho que falar nos meus vídeos, eu também não falo como o torcedor tem que agir, nem o dia da organizada, nem o torcedor que está aqui comigo, nem você, nem o torcedor da internet, que vai no estádio, que não vai, o torcedor que está lá no sertão do Piauí, eu não falo, cada um com o torcedor age da maneira que achar melhor. Vamos lá, gente, ó, vocês viram aí a história do... Gente, tem umas situações no São Paulo que... O São Paulo está sem o diretor de marketing, né, porque o Eduardo Toni saiu depois aquele escândalo do contrato com a Unimed, do dinheiro, da intermediação e tal, ele saiu. Falou que era por problemas políticos do São Paulo, saiu. Agora o São Paulo está encaminhando a contratação de um outro diretor de marketing, que quando ele for efetivado mesmo, a gente fala mais sobre ele, é um cara que não tem muita experiência no futebol, mas sabe quem indicou esse cara? Chuta quem indicou o cara. O Casares indicou. O Casares. O cara que quase foi expulso, né? Só não foi expulso porque renunciou. O cara que está sendo investigado pela delegacia que investiga o crime organizado, ele que indicou o cara do marketing. Aí você pergunta pra mim, Barolo, o São Paulo é um clube sério? Não, não é um clube sério. O São Paulo estaria negociando com o cara do Bahia, do Grupo City, os caras foram enrolando ele, segundo informações do Ramon Ártico, os caras foram enrolando ele, esse cara do Bahia, não temos dinheiro, não sei o quê, o cara louco pra trabalhar no São Paulo, e agora quem deve chegar é um cara indicado pelo Casares. Agora você me explica, como que um cara que foi expulso, quase foi expulso, só não foi porque renunciou, um cara que está sendo investigado por ter lesado o São Paulo, como que ele indica alguém para trabalhar no clube nessa função tão importante de diretor de marketing? É o São Paulo. Mas não pode reclamar, né, Barulho? Você reclama muito. O Barulho reclama muito. Não pode reclamar. Barulho reclama muito. Tá tudo tão bem no São Paulo. Tá tudo funcionando tão bem no São Paulo. Vamos, né? Tem que bater palma para isso tudo aí. Inacreditável, né, gente? Deixa eu dar um recadinho rápido só da Zero Markets Brasil, faz tempo que eu não falo deles, para você aprender educação financeira. Só falo para você conhecer as redes sociais da Zero Markets Brasil, tá no primeiro link da descrição. Você confere lá, aprende a mexer com o seu dinheiro, fazer investimentos e aprender. Sempre é bom aprender. A gente fala aqui da hashtag, né, do nosso que oferece os cursos, também a Zero Markets Brasil. Não é para comprar nada, só conhece as redes sociais. Se te interessar, você aprofunda no assunto. Mas é só para você conhecer as redes sociais, essa opção da Zero Markets Brasil para você ter ampliar o seu conhecimento de como lidar com o seu dinheiro, como investir o seu dinheiro. Tá no primeiro link da descrição. Certo, meus amigos? Deixa eu passar esse número para vocês, a gente falando de desorganização do clube, de bagunça, do clube abandonado, destruído, decadente, mas que não pode reclamar, só de tempos em tempos você pode reclamar, não pode reclamar sempre, tem que reclamar só de tempos em tempos. O São Paulo, desde que o Campeonato de Pontos Corridos foi criado em 2003, você sabia que depois da eliminação para o Juventude, o São Paulo Futebol Clube é o time com maior eliminações em torneios disputados no Brasil
e fora do Brasil, torneios disputados dos clubes, de todos os clubes da elite do futebol brasileiro, o São Paulo ultrapassou o Santa Cruz. O Santa Cruz era o time que tinha mais eliminações. Sabe quantas eliminações o São Paulo tem desde 2003, meus amigos? 58 eliminações. É o clube da elite brasileira, né? Com mais eliminações desde 2003, quando foi criado o Campeonato de Pontos Corridos. Quando eu vi essa informação, eu fiquei tão envergonhado, mas tão envergonhado. Quando que a gente ia imaginar, quando o São Paulo foi tricampeão do mundo, em 2005, quando a gente ia imaginar que o São Paulo fosse ter esse título, esse recorde humilhante, 58 eliminações desde 2003. E depois depois você, a gente reclama muito. Não pode reclamar, tem que aceitar tudo. Com a bochechona desse tamanho, tanto tomar tapa na cara, tem que aceitar tudo, não pode reclamar. E a gente vai falar da chegada do Dorival. Aliás, eu quero saber muito a sua opinião da chegada do Dorival. Tá resolvido o problema? Acabou. Agora é títulos. Resolveu o problema. Chegou o Dorival, acabou. Os problemas do São Paulo acabaram. Na sua opinião, é isso? Tá tudo certo então? Chegou o melhor técnico do mundo e vamos ser campeão de tudo. Agora ninguém segura. A gente vai falar sobre isso. Fluminense e São Paulo joga amanhã, 7 da noite, Rádio Barolo, tá? A gente assiste junto. Arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, esse árbitro horroroso. O Fluminense, olha só, falando em diretor de marketing, o Fluminense não ganha, tá sem ganhar uma vitória nos últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro. O Zubeldia tá sendo pressionadíssimo lá. A torcida xingou ele de burro no empate contra o Vitória, que o Fluminense empatou no finalzinho. 27 pontos em 15 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Fez 25 gols e sofreu 20, o aproveitamento de 60%. O Hulk fez o primeiro treino dele, fez gol e deu assistência. Ele vai ser apresentado amanhã. E o departamento de marketing do Fluminense fez um mega evento porque o Hulk vai ser apresentado amanhã para os torcedores. Eles fizeram um monte de promoção, vai ter show, vai ter cerveja mais barata e um monte de promoção para o sócio torcedor do Fluminense, que vai ter desconto, camisa, vai ter um monte de coisa. Eles estão fazendo vai ter show antes do jogo, porque eles vão transformar isso num mega evento. Enquanto isso, o Casares está indicando o nosso homem forte do departamento de marketing. A boa notícia para nós, São Paulinos, pelo menos eu acho, é que o Hulk só pode jogar depois da janela de transferência, depois da Copa do Mundo, porque por causa da janela de transferências. Então, só estou dando esse exemplo para vocês de... Imagina, você tem um jogador como esse, o que você pode reverter isso em dinheiro, em venda de camisa, em um monte de coisa, fazendo ações inteligentes, o que a gente não viu no São Paulo nessa gestão do Eduardo Toro inteira, né? A gente teve aí várias oportunidades que o São Paulo podia ter faturado, mas o departamento de marketing do São Paulo não estava muito preocupado com isso, né? Talvez estivesse preocupado com outras coisas, eu não sei, mas com o marketing do São Paulo, com o sócio torcedor do São Paulo, por exemplo, que foi abandonado, completamente abandonado, e por isso que eu não pago mais, que eu não sou trouxa, não está escrito imbecil aqui, eu não sou mais sócio torcedor, e enquanto isso a gente está vendo os outros times trabalhando o marketing, porque são grandes fontes de renda, né? Eu falei pra vocês já, contei essa história, eu vou contar de novo. Uma vez eu fui entrevistar o Brunoro, eu trabalhava na TV Gazeta, fui entrevistar o Brunoro na época que ele estava no Palmeiras, eu não lembro se ele já tinha saído do Palmeiras, que o homem forte da Parmalat, sabia tudo de marketing e tal. E o Beckham tinha sido contratado pelo Real Madrid naquela época. E eu falei pra ele, porque eu cheguei lá para conversar com ele, muito abismado pelo valor absurdo que o Real Madrid pagou no Beckham. E eu falei pra ele isso, lá na Europa, né, um mercado muito diferente. Então ele falou assim, Barolo, sabe como é que eles vão pagar o Beckham? Como é que o Real Madrid vai pagar o Beckham, a contratação dele? Com venda de camisa oficial, do próprio Beckham. Eles têm um sistema de marketing tão forte que só com a venda de camisa do Beckham oficial, eles pagam a contratação. Eu falei, e no Brasil? Ele falou, no Brasil a gente está a séculos de distância desses caras. E pelo jeito continua, né? E o São Paulo está milênios distante desse mercado, desse tipo de modernização do futebol que você consegue. Imagina, você paga eu lembro que era um valor astronômico, assim, e só de venda de camisa oficial. E quando eu fui para a Espanha, que eu assisti lá o Real Madrid e Barcelona, eu fui na loja do Real Madrid. Sério, gente, eu queria ter. Se você tiver, eu fiquei imaginando o seguinte: a loja é gigantesca, assim, tem 3 andares, é um negócio absurdo, lá no Bernabéu. Eu fiquei pensando, se me dessem o dinheiro de um dia de vendas, eu não precisava mais trabalhar na vida.
com certeza. A fila dos caixas tinha mais ou menos umas... Sério, eu calculei umas 150 pessoas na fila para pagar. Eram mais ou menos uns 50 caixas. O que eles venderam naquele dia, só naquele dia, eu fiquei imaginando quando é lançamento de camisa. É um negócio absurdo. Aí é por isso que o futebol brasileiro está tão atrasado em relação a esses clubes europeus. E falando do São Paulo, pro jogo, o Luciano tá com edema na coxa, não vai jogar, e o Lucas Rabon tá de volta. Pelo menos a gente não vai ser obrigado a ver o Cédric em campo, né? Pelo menos. Então, graças a Deus, a gente não vai ver o Cédric. E o Dorival, que assinou, vai estar no Maracanã. O nome dele já tá até no bid, a rescisão do Roger também. Só que ele não vai, porque ele não é besta, né? Não vai entrar, ficar no banco de reserva nesse jogo. Ele vai estar lá, o time vai ser dirigido... Como no São Paulo tudo é renovação, todo mundo está preocupado em modernizar e tal, e é sempre uma novidade, sempre um clube de vanguarda, sempre enxergando lá na frente. Quem vai estar no banco de reservas é o Milton Cruz. É aquele que coloca cone no aquecimento, que estava na Neoquímica Arena quando o São Paulo tomou de 6 do Corinthians, ele no treinador. Então, como o São Paulo é o clube da modernidade, é referência, como disse o Rui Costa, é protagonista e referência, como esse patético Rui Costa falou, o Milton Cruz vai estar no banco de reservas, mas o Dorival vai estar no Maracanã. Vamos falar do Dorival Júnior? Só aquele recadinho do Gringo para você pagar a sua parcela de PVA com facilidade. O pessoal do Gringo te ajuda, usa o QR Code, tenho certeza que você vai resolver seus BOs. E aí usa o cupom Barolo20 que você tem um desconto bacana, parcelado, IPVA, multa, BO, licenciamento, tudo. O Gringo te ajuda, te facilita. Tá na descrição do vídeo também, o aplicativo sério, parceiro oficial do Detran. Pode confiar que você não vai se arrepender. Tá na descrição do vídeo, te ajuda. E usa o cupom Barolo20 para você ter o descontão aí, tá? A reunião com o Dorival ontem que nós falamos, durou a madrugada, entrou na madrugada e não fecharam um acordo, fecharam só hoje. O que tava pegando? O Dorival quer os 3 milhões lá, que o pateta lá do velhinho falou. Falamos com o presidente do Corinthians, era 13 milhões, é uma loucura trazer o Dorival. No dia seguinte ele trouxe o Dorival. Só que não vai ser 3 milhões, vai ser mais ou menos 2 milhões. Olha o que esses caras fizeram, gente. Olha o nível de administração do São Paulo Futebol Clube. Os caras tinham um treinador que ganhava 1,5 milhão, que era o Crespo. 1,5 milhão. Ele era líder do Campeonato Brasileiro, invicto. Aí eles mandam esse treinador embora. Quando manda o treinador embora, você tem que pagar a multa. Pagou a multa do Crespo, vai pagar, tá pagando, porque eles não são transparentes, mas tem que pagar. De qualquer forma, tem que pagar. Trouxeram o Roger Machado para ganhar também 1 milhão, aí mais ou menos o que ganhava isso. Ficou 2 meses no clube, faturou esse salário e vai ganhar mais 2 milhões de multa. E agora vai trazer um treinador para ganhar 2 milhões. Olha o nível profissional dessa administração do São Paulo. Manda um cara embora que ganhava menos, traz um para ganhar a mesma coisa, paga multa. Traz um, o cara é péssimo, porque sempre foi na carreira dele toda, demite, paga multa. E aí traz um treinador para ganhar mais que aquele que estava em primeiro lugar invicto do Campeonato Brasileiro. Não é inacreditável esse clube? Não é inacreditável? Hoje na rádio, o Benja, pra me provocar, ele colocou o áudio de novo do Maciço e me mandou no telefone de novo aquele áudio. Nós não temos dinheiro, vocês têm que entender, nós não temos dinheiro, é uma loucura trazer o Dorival. Mandei o Dorival técnico do São Paulo. E eu vou falar pra vocês o que eu sempre tenho dito desde a demissão de Diniz. Não vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Eu acho que o São Paulo vai melhorar, porque o Dorival é melhor treinador que o Roger Machado. Também eu e você, se bobear, a gente também é. Eu não sou, mas talvez você seja. E vai melhorar, com certeza vai melhorar. Eu acho que o ponto positivo do Dorival Júnior, o mesmo ponto positivo que fez com que o São Paulo fosse campeão da Copa do Brasil, na minha opinião. Na minha opinião, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, eu falei isso no programa da TMC hoje, foi campeão da Copa do Brasil porque o Dorival, que é uma raposa velha, no melhor sentido da palavra, no futebol, é um cara muito experiente, ele soube administrar os egos gigantescos dos perebas que se acham craques, que jogam no São Paulo. O tal do Lucas, o tal do Caleri, o tal do Luz, principalmente o tal do Luciano. Ou vocês esqueceram já, porque eu não esqueci, a minha memória é ruim pra muita coisa, mas pra isso ela não é. Lembra da entrevista que o Luciano deu num programa de televisão, que o Rafinha entrou por telefone e falou: ô Lu, lembra, Lu, que você queria quebrar tudo lá quando o Dorival te colocou na reserva na Copa do Brasil, depois que ele chutou a bandeirinha de escanteio do
no jogo do Corinthians. E na final da Copa do Brasil, quando jogaram o Gatorade na cabeça do Dorival na entrevista coletiva, o seu Luciano pegou o microfone e falou: ele é o nosso paizão, é o nosso paizão. E o Dorival colocou ele no banco de reservas, convenceu ele que ele seria importante, que ele entraria. Ele não entrou, não fez nada. Toda vez que o Luciano entrava, não resolvia nada. No jogo contra o Flamengo na final, ele perdeu um gol feito. E pra mim, o São Paulo só foi campeão da Copa do Brasil por causa do Dorival Júnior. E no programa de hoje, o Dentinho falou que trabalhou com o Dorival no Ceará. E ele disse exatamente isso que eu tô falando pra vocês. É um cara que sabe, que chama os jogadores, que conversa. Então tem um problema com o jogador, ele chama conversa em particular, ele joga limpo, ele sabe lidar com os jogadores. Essa, pra mim, é a maior qualidade do Dorival Júnior, até mais do que taticamente, tecnicamente. Essa é a maior qualidade, e nesse elenco de cabeça de bagre mimado do São Paulo, esses caras que se acham craques e são um bando de cabeça de bagre, um treinador com essa capacidade tem grande chance de, pelo menos, levar esses caras no bico. Até um determinado momento, como aconteceu na Copa do Brasil. Vou relembrar vocês novamente. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. No dia seguinte, o Luciano deu uma entrevista e falou: eu estou de férias, eu já estou de férias. 2 ou 3 semanas depois, o São Paulo tomou de 5 do Palmeiras no Allianz Parque. Vocês lembram disso? Tomou de 5. Foi ganhar a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro na penúltima rodada contra o Bahia, com gol nos acréscimos. E quase terminou lá embaixo na tabela. Porque aquilo, né? Ele conseguiu o que ele queria com os jogadores, aí os caras, como são acomodados com a mãozinha aqui, quase rebaixaram o São Paulo. Então, eu acredito que vai melhorar com o Dorival. Agora, inclusive, ele vai ter parada pra Copa, vai dar uma esfriada e tudo. Ele, nessa reunião, ele quis saber dos bastidores do São Paulo. E outra coisa, só um parênteses, gente, rapidinho. Eu não tô falando muito dos bastidores do São Paulo, que tá podre, tá tudo podre. Eles estão se matando lá, estão se matando. Toda aquela turma lá que tá destruindo o clube, eles estão se matando. E tira um e põe um outro, afasta outro. Eu tô deixando pra falar disso como as coisas se definirem. Como é uma várzea, como é uma zona aquele clube, se eu for falar disso todo dia tem uma novidade podre, tem uma nova podreira. Então deixa eles se matarem lá, quando definirem alguma coisa, quem morreu, quando forem retirar os cadáveres, eu faço o vídeo contando pra vocês. Então o Dorival queria saber como é que tava esse bastidor político do São Paulo pra aceitar. Aceitou ganhar menos. Eu acho que vai melhorar, porque também é impossível piorar. É impossível. O São Paulo, eu acho que esses caras são grossos. O elenco tem um monte de pereba. Mas eu acho que eles não têm capacidade de jogar pior do que eles estavam jogando com o Roger Machado. Não tem. Qualquer um que senta, até o Milton Cruz vai fazer com que os caras joguem melhor do que estavam jogando com o Roger Machado. Mas pra você, meu amigo, minha amiga, tá resolvido o problema? Agora é título. Agora é título brasileiro e sul-americana. A sul-americana, com o Dorival Copeiro, é nossa já. E o brasileiro já vamos brigar com o Flamengo, com o Palmeiras. Você acha isso mesmo? Pra mim, com essa gestão, com esses caras que estão lá, nem o Guardiola resolve. Porque o Dorival também não vai ter respaldo. Você acha que o velhinho lá perdidaço, que não sabe nem a porta de entrada do CT, você acha que ele vai dar respaldo pro Dorival Júnior? Fiquem com Deus, meus amigos. Segunda-feira, já vou convidar vocês. Segunda-feira vai ter um programa especial na TMC com a convocação, né? Talvez, eu tô apostando no Neymar. Eu e o Ben já fizemos uma aposta lá. Eu tô apostando na convocação do Neymar. E a gente vai fazer um programa especial, já convido você. Amanhã já tô convidando você pra Rádio Barolo. E... gente, é o que tem. E... vamos ver como é que esse time vai jogar, como é que esse time vai encarar o Fluminense. E pra encerrar, só os produtos da GoCase, falando em Copa do Mundo, os produtos da GoCase. Usa o cupom também, tem mais desconto pra você. Prestigia as empresas, tenha um pouco de paciência com nossos anúncios. Você, por enquanto, assiste vídeo de graça no YouTube. E a gente são as empresas que mantêm o canal, que fazem com que a gente possa criar conteúdo. Por isso que eu peço sempre para você ter um pouquinho de paciência e, se possível, prestigiar as empresas que colaboram com a gente. Certo, meus queridos? Fiquem com Deus. Então a gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Mas tá difícil, hein? Tá difícil. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.